Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 18, Uma Revolução Permanente? Bom, como a gente está aí nesse livro, né, que nos traz tantos questionamentos, né, na parte um, né, do capítulo 18, a gente falou sobre o colapso da família, e aí a gente vai continuar, né, agora falando sobre as ordens imaginadas, né? A gente já falou sobre isso lá no início do livro e ele traz um pouquinho mais agora. Mas se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual, já caminhando para o final, é essa aqui, ó. Sapiens, uma breve história da humanidade. E aproveitando o ensejo, lembrando que a gente já abriu votação para nossa próxima leitura, aguardo os votos de vocês. Nossa próxima leitura pode ser Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Lembrando que essa ideia do Me Poupe surgiu já no livro Sapiens por causa da nossa dificuldade com a matemática e principalmente a financeira, que a gente precisa, né, muito, em todos os dias. Ou se a gente continua viajando com o autor Yuval Noah Harari e faz a leitura do Homo Deus, uma breve história do amanhã. Então, vai ficar aí por conta de vocês. Homo Deus eu ainda não li, não sei, assim como Sapiens, né? Mergulhei no escuro com vocês. O Me Poupe eu já li, mas eu acho que é uma leitura válida, é um livro prático e que vale a pena compartilhar com vocês para a gente desmistificar essa questão de, não gosto de matemática porque eu sou de humanas. Não, matemática faz parte da nossa vida todos os dias. Então a gente precisa desmistificar essa questão. Mas agora, voltando aqui, né, pro capítulo. Então, assim como a família, né, as comunidades também não poderiam desaparecer simplesmente. Então, esse vácuo que seria deixado se as famílias desaparecessem precisaria de um substituto, né, um substituto emocional. Por isso foram criadas as comunidades imaginadas. E o que são as comunidades imaginadas? São um monte de pessoas que não se conhecem, mas imaginam que sim. Como a gente vê, por exemplo, no Facebook. Eu acredito que vocês, assim como eu, devem fazer parte de algumas comunidades que, na verdade, você não conhece ninguém pessoalmente, você não tem aquela relação íntima como era antigamente as comunidades íntimas, porque você conhecia as pessoas do seu entorno, né? Você tinha os amigos da sua escola, você tinha os amigos da sua rua, você tinha os amigos do seu trabalho. Hoje em dia a gente ainda tem, mas um pouco menos essas relações íntimas, né, de aproximação, elas estão diminuindo nesse sentido, né, de comunidades mais íntimas. A gente tem muitos amigos no Facebook, mas há poucos amigos pessoalmente. Então, vou ler já aqui o primeiro trechinho para vocês de hoje. Mas ao longo da história, tais comunidades imaginadas exerceram um papel secundário com relação às comunidades íntimas de várias dezenas de pessoas que se conheciam muito bem. As comunidades íntimas preenchiam as necessidades emocionais de seus membros e eram essenciais para a sobrevivência e o bem-estar de todos. Nos últimos 2 séculos, as comunidades íntimas definharam e as comunidades imaginadas preencheram esse vácuo emocional. Então a gente já viu, né, em capítulos anteriores, as ordens imaginadas, né? O autor traz que a religião é uma ordem imaginada, que o nacionalismo é uma ordem imaginada, os impérios, o capitalismo, e aí ele vai trazer como comunidade seria o que? A nossa nação. E como a nação é uma ordem imaginada, ele traz um exemplo aqui que eu vou ler para vocês. A nação faz tudo o que está ao seu alcance para ocultar seu caráter imaginado. A maioria das nações afirma ser uma entidade natural e eterna, criada em alguma época primordial por uma combinação do solo da pátria-mãe com o sangue do povo. Mas tais afirmações são quase sempre exageradas. O Oriente Médio fornece muitos exemplos. As nações Síria,
libanesa, jordaniana e iraquiana são produtos de fronteiras aleatórias desenhadas na areia por diplomatas franceses e britânicos que ignoraram a história, a geografia e a economia da região. Esses diplomatas determinaram em 1918 que as pessoas do Kurdistão e de Bagdá e de Basra seriam dali em diante iraquianas. Foram primordialmente os franceses que decidiram quem seria sírio e quem seria libanês. Saddam Hussein e Hafez al-Assad, acho que é assim que pronuncia, gente, Hafez al-Assad, tentaram o possível para promover e reforçar sua consciência nacional fabricada por britânicos e franceses. Mas seus discursos bombásticos sobre a natureza supostamente eterna das nações iraquianas e Síria eram palavras vazias, né? Então, a ordem, ela é imaginada, e aí você não tem um compromisso com aquilo, né? Mesmo que você tenha um líder e que faça lá os seus discursos, como ele diz aqui no livro, né? Bombásticos, chamando a nação para a luta, não pega, porque não é, você não tem um vínculo, não existe ali o vínculo com a nação em si, porque as pessoas foram divididas nesse percurso, né? Então teve essa questão. E aí ele vai continuar falando sobre as mudanças, né? Porque esse capítulo é uma revolução permanente, então a gente está sempre em mudança. E nos 2 últimos séculos, essa mudança foi cada vez mais rápida, foi cada vez mudando em todas as instâncias, né? Não só na questão da família, que ele falou que colapsou, não só na questão das comunidades, mas nas questões tecnológicas, nas relações, no trabalho, nas profissões, tudo isso foi mudando. Então, tem profissões que nesse percurso foram extintas, tem outras milhares que foram criadas, e a gente vive nessa montanha russa, né? Nessa roda gigante, que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo desse fluxo de mudança permanente. Então eu vou ler aqui já mais um trechinho para vocês que ele vai falar sobre isso. As revoluções dos últimos 2 séculos foram tão rápidas e radicais que transformaram a característica mais fundamental da ordem social. Tradicionalmente, a ordem social era firme e rígida. Ordem implicava estabilidade e continuidade. Revoluções sociais rápidas eram excepcionais e a maioria das transformações sociais resultava da acumulação de uma série de pequenos passos. Os humanos tendiam a presumir que a estrutura social era inflexível e eterna. Então a gente ficou por muito tempo, lembra que o Homo sapiens até 1500 achava que nem acreditava no potencial dele para mudança, então eles ficaram por muito tempo no mesmo patamar, e aí com o advento da ciência começou-se a questionar, e aí as mudanças começaram a ocorrer. Então ele continua. As famílias e as comunidades podiam lutar para mudar seu lugar dentro da ordem, mas a ideia de que se pudesse mudar a estrutura fundamental da ordem era estranha. As pessoas tendiam a se reconciliar com o status quo, declarando que é assim que é e sempre foi e sempre será, né? Isso tem mudado muito. Então, hoje em dia, a gente pode nascer numa determinada comunidade e no decorrer da vida a gente pode fazer parte de várias outras comunidades. A gente não está mais atrelado à comunidade em que nós nascemos, né? Aquele círculo social que fazemos parte quando nascemos. Nos últimos 2 séculos, o ritmo das mudanças se tornou tão rápido e a ordem social adquiriu um caráter dinâmico e maleável. Agora existe um estado de fluxo permanente. Então, quando ele fala aqui em estado de fluxo permanente, eu vou lembrar de Zygmunt Bauman, que ele escreveu um livro falando sobre o mundo líquido. E quem fala muito bem, sobre essa questão é o Leandro Carnal, que eu vou deixar um vídeo dele aqui na descrição, mas eu achei também um trechinho do próprio Zygmunt Bauman falando sobre as relações humanas. E aí eu vou deixar para vocês também o próprio autor
falando um pouquinho sobre essa questão aí das relações humanas. Porque o que acontece? Lá na década de 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90, eles batizaram o mundo de mundo VUCA, né? Que era volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Isso veio da Força Militar dos Estados Unidos, que era uma forma deles se prepararem estrategicamente para alguma possível guerra, alguma coisa, e aí esse mundo VUCA ele se espalhou pelo mundo dos empresários também, essa explicação de que tudo está mudando o tempo todo. E nos últimos 2 anos, principalmente por conta da pandemia, esse conceito de mundo VUCA foi mudado para mundo BUNNY. O mundo BUNNY é uma sigla em inglês, então na verdade não vai casar aí muito, né? Porque no VUCA só o incerto, que é com U lá, no caso da palavra em inglês, que muda, né? Mas no BUNNY muda um pouquinho mais, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, hoje eles estão né, denominando esse mundo atual que a gente vive dessa forma. E aí a gente vive, né, ó, um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, o que eles querem dizer com isso, né? Incompreensível é porque a gente não vai conseguir dar conta de todo o conhecimento que tem. E lembra que a gente já viu lá na abundância sobre o nosso cérebro linear, mas que as mudanças estão sendo exponenciais? Então a gente também não consegue, né? O nosso cérebro linear não consegue dar conta de todas essas mudanças. E por isso a gente acaba ficando muito ansioso. Essa sociedade ela é ansiosa pelos próximos passos. E aí que está o X da questão. A gente precisa se ancorar na nossa essência e entender que aonde a gente está é onde a gente deveria estar e procurar sempre fazer o nosso melhor. Mas o que acontece? A fragilidade humana, né? Nós somos frágeis e a gente demorou para reconhecer essa nossa imperfeição, essa nossa fragilidade. Mas a verdade é que está ocorrendo uma mudança, né? Essa mudança ela está acontecendo, ela é endêmica, ela é de dentro para fora. As pessoas, essa mudança ela ainda está muito no começo, está engatinhando, mas como eu falo, assim, se você ajustar suas lentes, você já começa a ver aí uma onda, né, de pessoas aí mais otimistas, que trabalham por um propósito, que acreditam no bem-estar de todos, né? E aí a gente vai vendo essas mudanças, e aí eu lembrei da analogia que a Brené Brown traz lá na Coragem de Ser Imperfeito, que a gente já leu também aqui nesse canal, sobre os pisca-piscas, né? Ela fala que as pessoas começam a perceber suas luzinhas, e aí você começa a ver que tem várias luzinhas piscando, assim. E aí ela faz essa analogia do pisca-pisca, que é assim, né? Principalmente agora que a gente já tá chegando aí, né? Começando a sentir o cheiro do Natal. É uma analogia muito bonita, né? De uma beleza, de você pensar que tem luzinhas por aí lutando pelo bem, que não tem só essa questão do mal, das pessoas que gritam, que falam mal dos outros, que tem esse ódio, né, que a gente vê nos dias de hoje, principalmente na mídia, né, e nas redes sociais. Não, gente, tem gente legal também, tá? Tem gente legal. Tenham fé. Eu tenho e eu vejo. Eu vejo isso todos os dias. Eu vejo pessoas legais fazendo coisas legais todos os dias. É só uma questão de ajuste da lente. Tem gente ruim? Lógico que tem. Tem. Mas a gente precisa pensar e olhar em coisas melhores, porque assim o nosso olhar se ajusta para o positivo e a gente passa a viver de uma forma melhor também, de ser grato por aquilo que a gente tem, até mesmo pelas dificuldades que a gente passa. Aí eu vou ler mais um trechinho, porque na verdade é isso. Tem coisa boa acontecendo? Tem, mas a gente ainda tem muita coisa a ser superada. Então eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. O que é ainda mais importante, podemos nos relacionar mais facilmente com o sofrimento de indivíduos do que de populações inteiras. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Lembra que ele fala, né? Torne-se um indivíduo. Então a gente começa a ver as histórias dos indivíduos, mas a gente perde o todo, né? Aquela questão, a gente vê a árvore, mas não vê a floresta. E aí ele vai trazer uns dados aqui, é um trecho um pouco longo, mas muito importante para a gente refletir. No entanto, para entender os processos macrohistóricos, precisamos examinar estatísticas de grandes grupos e não histórias individuais. No ano 2000, guerras causaram a morte de 310 mil indivíduos.
e crimes violentos mataram outros 520 mil indivíduos. Cada uma das vítimas é um mundo destruído, é uma família arruinada, amigos e parentes com cicatrizes para toda a vida. Mas de uma perspectiva macro, essas 830 mil vítimas representam apenas 1,5 dos 56 milhões de pessoas que morreram em 2000. E naquele ano, 1,26 milhão de pessoas morreram em acidentes de carro, 2,25 do total de mortes. 815 mil pessoas cometeram o suicídio, 1,45 do total de mortes, por cento do total de mortes. Então, veja bem que a violência matou 830 mil pessoas, mas 1,2 milhão matou em acidente de carro, que na maioria das vezes, né, é uma falha humana, né, é um acidente humano. E 815 mil cometeram o suicídio. Então, continua aqui, né, o que ele fala. Os números para 2002 são ainda mais surpreendentes. Dos 57 milhões de mortos, apenas 172 mil pessoas morreram em guerra. 569 mil morreram em crimes violentos. Um total de 741 mil vítimas da violência humana. Por outro lado, 873 mil pessoas cometeram o suicídio. Acontece que no ano que se seguiu aos ataques de 11 de setembro, apesar de muito que se falou do terrorismo e da guerra, um cidadão médio tinha mais probabilidade de se matar do que de ser morto por um terrorista, um soldado ou um traficante de drogas. Então, quando a gente fala ali de mundo bunny, né, frágil, ansioso, o que está acontecendo com o ser humano? Olha, ele tem hoje em dia risco dele mesmo acabar com a própria vida, porque ele não dá conta desse mundo, né? Nesse fluxo permanente, do que ele sofrer uma violência real. Então é isso que a gente precisa, né? E é importante a gente refletir sobre isso. E das mudanças que tiveram no decorrer desses 2 séculos. Então eu vou ler aqui mais um trechinho que conclui essa parte, porque a gente fala, antigamente era melhor, e hoje em dia está muito difícil, as pessoas, né, estão impossíveis de lidar, mas não, a gente também tinha violência, muita violência antigamente. O que mudou foi a forma de violência e as formas das relações. Mas o ser humano continua complexo e continua tendo um monte de coisa para dar contas para ter uma vida plena. Aí eu vou ler mais um trechinho. Os estudantes não toleram ser fustigados por seus professores. Fustigados, gente, eu fui procurar, era levar a palmatória, tá? Então, hoje em dia, os estudantes não toleram mais isso. Antigamente, isso era comum, né? O estudante levar dar a mão à palmatória. As crianças não precisam mais temer ser vendidas como escravas quando seus pais não conseguem pagar suas contas. E as mulheres sabem que a lei proíbe o marido de espancá-las e forçá-las a ficar em casa. Cada vez mais no mundo inteiro, essas expectativas se cumprem. Então, a gente tem que entender que tem mudanças para o bem, né? Antigamente, como a gente falou na parte 1, né? A gente sofria violência, às vezes, da própria família, né? Não era aquele mundo ideal, né? As mulheres, elas eram propriedades dos homens, e hoje em dia já não tem mais essa questão. E aí a gente já caminha, né, para a conclusão desse capítulo, e aí ele vai fazer uma análise, né, nas próximas páginas sobre a guerra e de como a nossa sociedade no mundo de hoje, ela evita a guerra, como a guerra tornou-se uma coisa ruim, né? Os líderes veem a guerra como uma coisa ruim, mas na verdade é a questão assim, a gente sabe que hoje em dia tem a bomba atômica, e se a bomba atômica explodir por aí, a gente pode se aniquilar, né? A gente pode acabar com a gente mesmo. E aí a guerra não é mais tão rentosa, né? Ela não rende mais tanto, nem sei se a palavra foi certa, gente, me desculpa. Mas ela não é mais tão viável como ela era antigamente, porque antigamente eles guerreavam para conquistar os territórios e roubavam todos os tesouros do império vizinho ou de quem eles lutavam. E hoje em dia a nossa maior riqueza é o capital humano, é o know-how organizacional. E isso a gente não consegue tomar por meio de força militar.
Então, a gente consegue muito mais por meio de alianças, né? Por meio de combinados entre países do que por meio da força. Então, a gente vive, sim, uma época de paz sem precedentes, né? Se você tirar, né, após a Segunda Guerra, depois que a ONU se organizou e como os países foram organizados, que você não pode, você tem que respeitar a independência de cada país, como isso vem mantendo essa paz, né? Assim, entre aspas, lógico, entre muitas aspas, mas como isso vem mudando no decorrer das últimas décadas. Então, como ele já disse lá, o autor ele lembra isso, né, no capítulo 11, nas visões imperiais, a gente vem, eu vou deixar o lembrete aqui, ou aqui, não sei que lado fica, né, do capítulo 11, as visões imperiais, a gente caminha mesmo por uma organização global do mundo, né? Teoricamente aí sem guerra, mas a gente sabe, a gente já viu no decorrer desse livro todo, que o ser humano, ele é um ser humano violento, de natureza, ele tem a questão de lutar por aquilo que ele acredita e às vezes passar por cima de algumas outras coisas, mas como eu disse para vocês, eu ainda acredito muito, né, em coisas boas. Aí eu vou ler o último trecho aqui, né, para vocês desse capítulo e já falo sobre as dicas desse vídeo. Então, a era moderna é uma era obtusa de carnificina, guerra e opressão, tipificada pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pela nuvem de fumaça nuclear sobre Hiroshima e pelas manias sangrentas de Hitler e Stalin? Ou é uma era de paz simbolizada pelas trincheiras que nunca foram cavadas na América do Sul, as nuvens de cogumelo que nunca apareceram sobre Moscou e Nova York e as visões serenas de Mahatma Gandhi e Martin Luther King? Gente, eu tenho que fazer aqui, né, uma confissão para vocês. Eu li, né, eu já falei para vocês em outros vídeos, a autobiografia do Mahatma Gandhi. Ele é assim, a pessoa que eu super admiro, e o Martin Luther King também. Inclusive, a biografia dele tá me esperando para leitura. Eu ainda não consegui começar a ler a biografia do Martin Luther King também, mas os dois, para mim, são grandes exemplos, porque eles lutaram por aquilo que eles acreditavam, mas sem nunca, jamais levantar armas, sem nunca utilizar de um ato violento. Então, é por isso que eles são os meus exemplos. Eu acho que a gente pode sim lutar por aquilo que a gente acredita, mas sem o uso da violência. Então, continuando. A resposta é uma questão de tempo. É curioso perceber com que frequência nossa visão do passado é distorcida pelos acontecimentos dos últimos anos. Se este capítulo tivesse sido escrito em 1945 ou em 1962, provavelmente teria sido um pouco mais melancólico. Como foi escrito nos nossos dias, adota uma abordagem relativamente alegre da história moderna. Bom, aí o autor, eu gosto muito desse autor porque ele faz, né? Ele traça todo aquele cenário que é real, porque é um livro histórico, né? Que traça a nossa história, mas ao mesmo tempo ele faz essa reflexão de mocinhos e bandidos, e aqui ele fala, né? Para satisfazer otimistas e pessimistas, podemos concluir dizendo que estamos no limiar do céu e do inferno, movendo-nos nervosamente dos portões de um para o outro na antessala de um para a antessala do outro. A história ainda não se decidiu sobre o nosso destino, e uma série de coincidências ainda pode nos colocar em uma ou em outra situação. Então, né, a história ainda não se decidiu sobre o nosso destino. Nós podemos nos aniquilar, chegar à nossa extinção, ou nós podemos mudar esse caminho, né? A gente tem ainda tempo para escolha, né, de ter uma sociedade aí mais pacífica realmente, mas uma sociedade que colabora, que coopera, que contribui com o seu próximo. E aí, como lá na descrição do Mundo Bunny, então eu já falei que eu vou deixar, né, o vídeo do Zygmunt Bauman falando sobre as relações humanas, um vídeo, né, do Leandro Carnal falando sobre o Zygmunt Bauman, sobre esse mundo líquido. O vídeo chama Bauman, Diálogo da Segurança e do Efêmero. E
Como ele fala lá no Bunny sobre ansiedade, é um vídeo também com o Leandro Carnal, mas com um rapaz chamado Pedro Salomão, sobre ansiedade, o mal dos tempos modernos. Essa pessoa, então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam esse vídeo, porque ele traz esse exemplo que eu falei para vocês, de que se você observar, você vai ver coisas boas acontecendo no seu dia a dia, nas coisas mais simples. Ele conta uma historinha lá que eu achei assim, eu fiquei encantada, então eu vou deixar aqui como dica para vocês. E como reflexão, fiquei pensando, né? Nós vamos nos aniquilar ou nós conseguimos mudar aí o nosso futuro? Nós vamos para o céu ou para o inferno? Eis a questão. Um beijo. Até a semana que vem no capítulo 19. Estamos acabando aí o livro. E foram felizes para sempre? Será?